Olá, amantes da história e curiosos! Bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelo passado. Hoje, mergulharemos nas páginas de um capítulo impressionante da história bizantina e conheceremos a vida e os feitos do grande imperador Justiniano, o visionário que moldou o destino de um império. Mas antes de começarmos esta incrível viagem ao passado, peço que deixem um like para mostrar seu apoio e se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum dos nossos emocionantes episódios sobre figuras históricas e eventos que mudaram o mundo. Agora, sem mais delongas, vamos nos transportar para o século VI e desvendar o legado de Justiniano. Vamos lá! Vamos começar explorando as origens e formação de Justiniano. Inicialmente, nada indicava que ele estava destinado a assumir um cargo imperial. Nascido em uma família camponesa na aldeia de Taurésio, localizada na Trácia, Justiniano poderia ter origens ilíricas ou trácio-romanas. No entanto, seu destino mudou drasticamente devido à influência de seu tio, o imperador Justino I. A ascensão de Justiniano ao trono imperial foi inteiramente atribuída a Justino, que desempenhou um papel crucial em sua trajetória. Justino I, de origem humilde, havia se estabelecido em Constantinopla após os ataques dos hunos em sua região natal. Ele alcançou uma posição proeminente, ingressando no prestigioso corpo de escultores antes de subir na hierarquia. Justiniano, por sua vez, foi convidado por Justino a se juntar a ele na capital imperial, onde recebeu a melhor educação possível, com foco em direito, retórica e teologia. Embora alguns críticos, como Procópio de Cesareia, alegassem que Justiniano ainda tinha deficiências linguísticas, sua educação sólida proporcionou-lhe uma base sólida. Justiniano iniciou sua carreira militar na Escola Palatina, mas sua participação real em campanhas foi limitada, servindo em uma unidade cerimonial. Ele logo se tornou um dos guardas imperiais, o que lhe permitiu estar próximo do poder. Sua carreira continuou a avançar rapidamente, com nomeações para cargos importantes, incluindo o cônsul em 521, patrício, nobilíssimo e, finalmente, César por volta de 525. A morte do general Vitaliano em 520, possivelmente ordenada por Justiniano, ajudou a eliminar seu principal rival na corte bizantina. A ascensão de Justino I ao poder em 518 também desempenhou um papel importante na trajetória de Justiniano. Após a morte de Anastácio I, o Senado teve que escolher um novo imperador, e a falta de consenso levou à ascensão de Justino. Justiniano, embora proposto como candidato, inicialmente recusou a oferta, mas sua ascensão ao trono imperial tornou-se inevitável após a coroação em 1º de abril de 527. Justiniano era conhecido por sua personalidade complexa. Fisicamente, ele era descrito como pequeno de estatura, mas com um tronco bem proporcionado, nariz reto, tez radiante, cabelos encaracolados e barba. Sua testa era larga, e seu rosto era considerado bonito. Justiniano era conhecido por sua dedicação ao trabalho e seu hábito de dormir pouco. Sua longevidade também é notável, já que ele reinou até os 83 anos de idade. Quanto à sua personalidade, Justiniano era caracterizado por sua moderação e equilíbrio nas relações humanas. Embora tenha recorrido à repressão em algumas de suas políticas, suas ações geralmente buscavam o respeito pela lei. Ele se cercou de conselheiros competentes, incluindo generais como Belisário e Narses, que desempenharam papéis cruciais em suas campanhas militares. Além disso, figuras importantes como Triboniano e João da Capadócia desempenharam papéis-chave em sua administração. A relação de Justiniano com sua esposa, Teodora, também era notável. Eles se casaram em 525, e Justiniano tinha um profundo afeto por ela. Teodora, que vinha do mundo dos espetáculos e era inicialmente desprezada pela Igreja, exerceu influência em algumas das decisões políticas de Justiniano, como sua recusa em fugir durante a revolta de Nica. Justiniano, ao longo de seu reinado, foi capaz de realizar grandes projetos, desde expansões territoriais até codificação legislativa, influenciando o Império Bizantino de maneira profunda e duradoura. Sua capacidade de se adaptar e buscar o apoio de conselheiros competentes foi fundamental para alcançar seus objetivos ambiciosos.
Sua relação com Teodoro e seu papel como líder político e militar deixaram uma marca indelével na história do Império Bizantino. Ideologia imperial de Justiniano. Durante o seu longo reinado, que se estendeu de 527 a 565, Justiniano implementou mudanças significativas na estrutura e na ideologia do Império Bizantino. Seu governo marcou um período de reforço do poder imperial, aumento do despotismo e centralização do regime. Justiniano promoveu uma ideologia imperial baseada na tradição absolutista de um Império Romano agora cristão. Nesse contexto, a legitimidade imperial estava intrinsecamente ligada à legitimidade divina, consolidando ainda mais a posição do imperador. Para reforçar seu poder, Justiniano diminuiu a influência da aristocracia em favor de uma governança mais centralizada. A antiga aristocracia, especialmente a classe senatorial, perdeu poder e influência à medida que Justiniano consolidava seu domínio. Ele empreendeu uma série de ações para simbolizar e fortalecer seu governo imperial. Por exemplo, Justiniano descontinuou o cargo de cônsul, que tinha grande importância na tradição romana, substituindo-o pela contagem do tempo em relação ao seu próprio reinado, enfatizando assim a primazia do imperador sobre outros elementos da sociedade. A visão de Justiniano sobre a posição do imperador ficou evidente em seus títulos e cerimônias. Ele se autodenominava Imperador Nomos Impsicius, ou a Lei Viva, e também Filocristo, que significa amigo de Cristo. Além disso, Justiniano era chamado de restituidor ou restaurador do poder romano, refletindo sua ambição de reviver o antigo esplendor do Império Romano. O imperador não era mais apenas o primeiro dos cidadãos, mas insistia em ser chamado de Curios, Senhor, destacando sua supremacia. Cerimonial imperial e propaganda. O cerimonial imperial sob Justiniano desempenhou um papel fundamental na afirmação de seu poder. O grande palácio tornou-se um lugar de misticismo imperial, afastando o imperador do resto da humanidade. Justiniano se distanciou de seus convidados, e as marcas de respeito em relação a ele foram ampliadas. Ele muitas vezes se ocultava atrás de uma folha grossa, e quando visível, sua presença era expressa por gestos ou através de representantes, reforçando ainda mais a distância entre ele e seus súditos. A imagem de Justiniano também desempenhou um papel crucial em sua ideologia imperial. A propaganda imperial se desenvolveu, e as moedas bizantinas frequentemente o retratavam com trajes militares triunfantes e uma cruz mosaicos na Basílica de São Vital em Ravenna e esculturas na coluna Justiniana em Constantinopla enfatizavam a sacralidade cristã, misturando-a com a universalidade romana para retratar Justiniano como o mestre do mundo e do universo. Resistência à ação imperial. A intransigência de Justiniano em perseguir seus objetivos ideológicos e políticos gerou resistência em todo o império. A revolta de Nica, ocorrida em 532, em Constantinopla, foi um dos episódios mais violentos de oposição ao seu governo. Essas revoltas demonstraram a tensão crescente entre o poder centralizado do imperador e as diferentes facções e grupos insatisfeitos dentro do Império Bizantino. Embora as ambições de Justiniano tenham moldado significativamente o império, é importante observar que o aumento do autoritarismo não foi uma criação exclusiva dele. A tendência para o fortalecimento dos poderes imperiais já estava em andamento há algum tempo, remontando pelo menos ao reinado de Diocleciano. Justiniano, portanto, continuou e ampliou um movimento que começou antes de seu governo. Revolta de Nica. Logo no início de seu longo reinado, que se iniciou em 532, o imperador Justiniano enfrentou uma séria revolta conhecida como a Revolta de Nica. Durante esse período tumultuado, a influência de Teodora, sua esposa, uma mulher pequena, mas bem proporcionada, com um rosto pálido iluminado por dois grandes olhos negros, desempenhou um papel crucial em ajudar Justiniano a sufocar a revolta. A Revolta de Nica foi desencadeada principalmente devido ao descontentamento generalizado entre a população devido aos altos impostos e à miséria que assolava o Império Bizantino na época. A situação econômica precária alimentou o sentimento de revolta. Um elemento importante nessa revolta foi a rivalidade entre as facções esportivas de Bizâncio, que haviam se transformado em verdadeiros partidos políticos.
Os 4 principais grupos eram os verdes, azuis, brancos e vermelhos. Os azuis representavam os grandes proprietários rurais e a ortodoxia religiosa, enquanto os verdes incluíam funcionários de províncias orientais, comerciantes, artesãos e adeptos da doutrina monofisista. O que exacerbou a revolta foi a recusa de Justiniano em enfraquecer um dos grupos em favor do outro, optando por uma abordagem de não intervenção. Isso levou à união dos verdes e azuis, que se rebelaram contra o imperador. Eles tomaram a cidade de Constantinopla, proclamaram um novo imperador e massacraram a guarda real. Os gritos de Nica, vitória, ecoaram enquanto os rebeldes dominavam a cidade. Justiniano, inicialmente, considerou fugir, mas foi dissuadido por Teodora, que o encorajou a enfrentar a revolta. Ele então nomeou o general Belisário para cercar o hipódromo, onde os rebeldes estavam concentrados. O cerco resultou em uma verdadeira carnificina, com cerca de 35.000 pessoas mortas. A revolta foi esmagada e Justiniano emergiu como um autocrata ainda mais consolidado, permitindo que ele governasse com autoridade quase absoluta. Administração de Justiniano. Para fortalecer a centralização administrativa, Justiniano empreendeu uma série de reformas. Ele buscou minar o poder local dos grandes proprietários de terras e estabeleceu leis sólidas e eficazes, rigorosamente aplicadas pela burocracia imperial. Seu governo produziu o Corpus Juris Civilis, um sistema legal que afirmava o poder absoluto do imperador, ao mesmo tempo em que submetia escravos e colonos aos seus senhores. O governo de Justiniano pode ser caracterizado como autocrático e burocrático. O imperador controlava todo o sistema político e religioso, e uma vasta camada de funcionários públicos, leais ao imperador, supervisionava e controlava diversos aspectos da vida dos habitantes do império. No entanto, devido à diversidade de povos e línguas no império, o controle totalitário era difícil de ser alcançado. Justiniano também foi um prolífico construtor. Ele ergueu fortificações ao longo das fronteiras, construiu estradas, pontes, templos e edifícios públicos em todo o império. Um dos marcos mais notáveis de sua administração foi a reconstrução da Basílica de Santa Sofia. Desafios internos e externos. Internamente, o Império Bizantino enfrentou desafios significativos durante o governo de Justiniano. Os senhores locais e as heresias representavam obstáculos à unidade do Império. As heresias surgiam principalmente em províncias do Império, minando a autoridade central e promovendo lutas autonomistas. Externamente, o Império enfrentou desafios de inimigos como os persas, que ameaçaram avançar em direção ao Mediterrâneo. Justiniano teve que pagar tributos significativos para manter a paz temporariamente com os persas. Além disso, o Império enfrentou incursões periódicas de hunos e eslavos, que, embora fossem repelidos, gradualmente enfraqueciam o Império. O governo de Justiniano, apesar de seu desejo de restaurar a grandeza do Império Romano, enfrentou uma série de desafios internos e externos durante seu reinado. Suas políticas autoritárias e reformas administrativas deixaram uma marca duradoura no Império Bizantino. Assuntos religiosos sob o reinado de Justiniano, o Grande. Justiniano, o Grande, imperador do Império Bizantino, demonstrou um grande interesse nas questões teológicas e religiosas durante seu reinado. Ele buscava unificar a fé cristã como parte de seu esforço para consolidar o poder imperial. O lema de seu programa político pode ser resumido na frase: um Estado, uma lei, uma igreja. Justiniano tinha como objetivo principal a unificação do Oriente e do Ocidente por meio da religião. Para isso, ele procurou solidificar a doutrina monofisista, que alegava que Cristo possuía apenas uma natureza divina, em oposição à doutrina ortodoxa que defendia duas naturezas, divina e humana, em Cristo. Essa doutrina monofisista havia se fortalecido nas províncias orientais do Império, como a Síria e o Egito, onde havia aspirações separatistas. A imperatriz Teodora, esposa de Justiniano, apoiava os seguidores da doutrina monofisista, o que contribuiu para sua difusão. Teodora tentou conciliar os interesses dos ortodoxos e dos monofisistas, alcançando algum sucesso nesse esforço de reconciliação.
Justiniano também adotou uma abordagem autoritária em relação às religiões minoritárias e heréticas. Ele perseguiu judeus, pagãos e outros grupos considerados heréticos, restringindo suas atividades e influência. Além disso, ele interveio diretamente nos assuntos da Igreja para mantê-la como um sustentáculo do Império sob seu controle. Uma das ações mais significativas nesse contexto foi o fechamento da Academia de Platão em 529, um importante centro do paganismo e do pensamento filosófico. Em 540, Justiniano também considerou extinto o Talmud nas sinagogas, restringindo a prática religiosa judaica. Em 550, ele eliminou o reduto dos mistérios egípcios na ilha de Filas, demonstrando seu controle sobre as religiões pagãs remanescentes. Reconstituição territorial e política externa. Além das questões religiosas, Justiniano também tinha ambições políticas e territoriais. Ele almejava a reconstrução do Império Romano do Ocidente, que havia se fragmentado e sucumbido sob os ataques de bárbaros germânicos em 476. Após estabilizar as fronteiras orientais por meio de um tratado com os persas, que estabelecia o pagamento de tributos anuais, Justiniano focou em recuperar o Ocidente. O general Belisário liderou campanhas bem-sucedidas na África do Norte, conquistando Cartago, Sicília e partes da Península Ibérica. Em seguida, Justiniano direcionou suas atenções para a Península Itálica, onde o reino ostrogodo de Teodorico, o Grande, estava estabelecido. Belisário liderou uma campanha para conquistar a Itália, tomando Roma em 539. No entanto, a região enfrentou desafios, incluindo uma grande peste em 542 e resistência ostrógoda liderada por Tótila. Embora a reconquista inicial tenha sido bem-sucedida, a região italiana permaneceu instável. Belisário caiu em desgraça perante Justiniano e foi substituído por Narses, que finalmente eliminou as forças ostrogodas com o apoio moral de São Bento, que fundou a Ordem Beneditina. A expansão territorial também incluiu a ocupação de uma parte do sul da Espanha em 554, o que permitiu que o Mediterrâneo voltasse ao controle imperial. O Império Bizantino atingiu sua máxima extensão sob o governo de Justiniano. No entanto, as pressões externas, como os ataques persas, e os desafios internos, como a peste e resistência local, levaram Justiniano a abandonar suas ambições de reconstruir o Império Romano no Ocidente. Alguns historiadores sugerem que a influência de Teodora pode ter contribuído para essa mudança de foco em direção ao Oriente. O governo de Justiniano, marcado por suas ações tanto nas questões religiosas quanto nas políticas externas, teve um impacto duradouro no Império Bizantino e na história da Europa. Corpus Juris Civilis sob o reinado de Justiniano, o Grande. Uma das realizações mais notáveis do reinado de Justiniano, o Grande, foi a compilação e reorganização das leis romanas em uma obra conhecida como Corpus Juris Civilis, que significa Corpo de Direito Civil. Essa iniciativa teve um impacto duradouro no desenvolvimento do direito no mundo ocidental e oriental. O Corpus Juris Civilis foi uma resposta à necessidade de preservar a rica herança do direito romano e garantir a unidade e a ordem dentro do Império Bizantino. Sob a supervisão pessoal de Justiniano, um colégio de 10 juristas, liderado por Triboniano, dedicou 10 anos a esse trabalho monumental de recompilação jurídica. O Corpus Juris Civilis foi dividido em 4 partes. Código de Justiniano. Codex. Esta parte reunia todas as constituições imperiais editadas desde o governo do imperador Adriano, 117 a 138. Era essencialmente uma coleção de leis que abordavam uma ampla gama de questões legais. Digesto ou Pandectas. O Digesto continha os comentários e interpretações dos grandes juristas romanos sobre as leis. Era uma compilação dos pensamentos jurídicos da antiguidade e servia como um guia para a aplicação das leis. Institutas. Esta parte consistia em um manual destinado àqueles que se dedicavam ao estudo do direito. Era uma introdução às principais noções e princípios do direito romano. Novelas ou autênticas. As novelas eram constituições elaboradas por Justiniano e sua administração após 534. Elas refletiam as mudanças e desenvolvimentos legais posteriores ao código original.
O corpus juris civilis era baseado principalmente nos costumes do povo romano e visava promover uma vida honesta, a não lesividade e a ideia de dar a cada um o que é seu. Esse sistema legal tinha um impacto profundo no direito ocidental e oriental e ainda é relevante nos sistemas legais modernos. Obstáculos à política de Justiniano. No entanto, Justiniano enfrentou uma série de obstáculos em sua política ambiciosa de reunificação e reforma. Desafios militares. Suas campanhas no Ocidente resultaram em conquistas territoriais significativas, mas também enfraqueceram as defesas orientais do Império. Os persas, hunos e eslavos representavam ameaças contínuas, exigindo recursos significativos para defesa e tréguas dispendiosas. Problemas econômicos e sociais. A política de Justiniano exacerbou a desigualdade econômica, criando tensões entre ricos e pobres. A prosperidade econômica inicial resultante das conquistas foi prejudicada pela pressão fiscal e pela exploração. A população sofreu com altos impostos. Dificuldades no Ocidente. A administração do território conquistado no Ocidente, incluindo a África Ocidental, Sicília e parte da Espanha, foi complicada devido à sua decadência econômica e à constante ameaça bárbara. Pressões externas. Justiniano enfrentou desafios de povos vizinhos, como os persas sassânidas, que buscavam expandir seu território. Isso resultou em tratados de paz dispendiosos. A ambiciosa política de Justiniano, embora tenha alcançado conquistas notáveis, também trouxe desafios e dificuldades que afetaram a estabilidade do Império Bizantino. Morte de Justiniano. Após um reinado marcado por seus esforços para unificar e reformar o Império, Justiniano faleceu em 565, em Constantinopla. Seu autoritarismo e altos impostos tinham gerado descontentamento entre a população, e sua morte foi recebida com alívio por muitos. Ele foi sepultado ao lado de sua esposa, a imperatriz Teodora, na Igreja dos Santos Apóstolos em Constantinopla, onde repousavam as relíquias de outros imperadores bizantinos. Justiniano deixou um legado duradouro no direito, na religião e na política do Império Bizantino, moldando profundamente sua história e influenciando o mundo ocidental e oriental. E assim chegamos ao final desta emocionante jornada pela vida e legado de Justiniano, o grande imperador bizantino. Espero que tenham apreciado esta exploração histórica tanto quanto eu. Se vocês gostaram deste vídeo e querem ver mais conteúdo fascinante sobre história e figuras históricas, não se esqueçam de deixar um like abaixo para mostrar seu apoio. Além disso, se ainda não são inscritos no nosso canal, convido-os a se inscreverem agora e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos episódios. E agora, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Comentem abaixo com sugestões para futuros vídeos ou compartilhem curiosidades adicionais sobre Justiniano. Adoro interagir com nossa comunidade de amantes da história. Muito obrigado por assistirem e nos encontramos em breve com mais histórias incríveis. Até a próxima!